Mudando um pouco de assunto, né? Vamos imaginar assim, dia 26 de outubro, William Bonner acabou de proclamar o resultado do segundo turno, você foi eleito presidente. O que você faria nas primeiras horas? Assim, depois das festas, das libações, quais seriam as primeiras medidas de um eventual governo seu? Eu chamaria o Kim Kataguiri, eu via as bancadas que foram formadas, ia conversar com as bancadas que já estavam eleitas, e eu ia começar a preparar a aprovação da PEC da transição. Primeiro momento. Porque eu preciso começar o meu governo com a questão fiscal endereçada. E eu preciso começar a passar isso na transição. Eu ia fazer tudo que fosse possível e necessário para que a atual legislatura aprovasse a PEC da transição, que para mim inclui a PEC fiscal nossa, que já está inclusive protocolada pelo Kim, e, no mínimo, os fundamentos no Congresso Nacional para andar com a nossa ação contra o crime organizado. Por quê? Porque eu preciso começar a rodar o Brasil retomando territórios enquanto presidente da República, junto com as forças policiais e com os governadores, e paralelamente eu preciso criar um clima favorável para a entrada de recursos de dólares no Brasil, entendendo que a curva dívida-PIB, né, a relação dívida-PIB vai estar estancada no longo prazo, portanto a PEC. Mas você não vai pegar ela estancada no começo, né? Não, mas as pessoas trabalham com expectativas futuras. Então o mercado vai ver, bom, se eles passaram uma PEC que em 10 anos economiza 3,3 trilhões, então os títulos brasileiros eles vão ser pagos nos próximos anos, portanto a curva dos juros ela vai poder cair. Então a expectativa vai gerar uma queda nos juros, e isso tem que ser equilibrado com uma luta para não virar inflação rápido, né? Porque haveria um momento do consumo. Mas de qualquer forma, em ambos os casos, já seria um clima positivo sobre a economia brasileira. Eu preciso ter essa calmaria para poder andar com o que precisa. Então eu não perderia um minuto. Até porque eu não costumo muito comemorar as coisas. Quando a gente montou um partido, eu fiz um vídeo lá e, ok, tem que trabalhar. Eu sou meio hipercentrado. Na verdade, André, se assim ganhou, eu acho que eu não comemoraria, eu ficaria apenas resoluto, assim, o plano é muito bom, mas eu ficaria tenso, igual eu tô. Eu tô assim, nossa, eu tô subindo nas pesquisas, eu acho que eu posso ganhar. Deixa eu ver direito, o plano é bom. Eu tava no avião relendo o plano. Checar pra ver se isso mesmo. Tipo assim, é bom o plano, né? Acho que é bom, acho que vamos ganhar então. Mas eu tenho assim, é uma responsa gigante. O lance não vai ter descanso. Nem pode ter, eu sou jovem, 42 anos. Eu tenho que gastar essa energia nisso. Quando você fala 3,3 trilhões, isso é uma porcentagem assim, considerável do PIB brasileiro, nem do orçamento da União, do PIB. Em 10 anos. O que envolveria fazer esse ajuste fiscal que você está falando? Começa por uma nova reforma da Previdência, passa por fazer um tema que é polêmico, mas os outros vão precisar falar, que é a desindexação dos reajustes de BPC e aposentadoria, não mais sendo feitos pelo aumento do salário mínimo, mas sim pela inflação. E aí quando um presidente quiser dar um aumento real, ele vai lá e dá um aumento real. Vou dar um aumento real aqui para a aposentadoria. O presidente dá um aumento real. Agora, não dá para ser isso de maneira automática, como porque na prática, como o aumento do salário mínimo é atrelado no fim do dia, não só a produtividade do trabalhador, mas PIB, etc., você acaba gerando uma bomba relógio orçamentária que já faz com que a Previdência esteja fora de controle. BPC também. Outro tema, a desvinculação dos gastos na área de saúde e educação. Você tem hoje municípios no sul do Brasil que a natalidade está bem pequena. Você tem que gastar mais com saúde do que com educação. Só que você não pode mexer nisso, os municípios estão quebrados. Foi um pedido, inclusive, da Marcha dos Prefeitos. Tenho que mexer em renúncias fiscais de toda sorte, todas elas. Vou precisar mexer em privilégios no alto funcionalismo. E isto, de acordo com a análise da Câmara, se eu passo completamente essa PEC, eu estou falando aí de 3,3 em 10 anos. Estou falando de praticamente 1/4 do PIB sendo economizado num processo de 10 anos. Em 6 anos já é 1,1 tri, porque ele é acumulativo no longo prazo. Então, essa seria uma reforma que resolveria o fiscal no Brasil, não digo para sempre, né? Para sempre é uma coisa muito longa, mas para os próximos 20, 30 anos. O Brasil passa a ser um país sério do ponto de vista fiscal. E como a gente está indo agora pro precipício, nada melhor do que um precipício para assustar e fazer você pular. Então, seriam essas medidas. Entendi. Teria algum órgão público que você extinguiria? É uma discussão boa. Eu ando falando muito em extinguir o INCRA. Só que a gente está com uma proposta até melhor, que é o seguinte: eu não tenho nada contra a reforma agrária. Até porque a pequena propriedade, quando trabalha com cooperativa, é super competitiva. Agora, se você vai pegar os graus de produtividade e a renda per capita, vamos colocar aqui, dos assentados, é baixíssima. Você está só favorizando o campo. Então,
Antes de fazer qualquer reforma agrária, é uma proposta bem clara nossa, nós precisamos fazer uma auditoria e obrigar os assentados a atingir níveis razoáveis de produtividade, que não adianta eu dar uma terra para alguém que não vai plantar. Eles reclamam do latifúndio produtivo e eles viram um mini fundinho produtivo, que depois viram um barraco e ele vai vender para alguém. Não vale a pena. Nós não podemos adotar esse modelo. Até porque a agro é um setor hiperprodutivo brasileiro. Se tem uma área que a gente tem método de trabalho, de cultura de trabalho, é esse setor. A gente só está pegando, então, uma área que poderia estar sendo destinada para alguém produtivo e dando para alguém improdutivo. Isso não tem nenhum sentido. Mas INCRA é um exemplo, um órgão que não está sendo benéfico para o Brasil de nenhuma maneira. Antigamente, Renan, nas suas lives e tal, você falava mais sobre uma nova constituinte. Você tem um tempo que eu notei que você parou de falar, né, um pouco sobre isso. Você desistiu de fazer uma constituinte? Você acha que é válido ainda essa ideia? O que você pensa sobre isso? Um jornalista atento é sempre um perigo, porque eu realmente diminuí mesmo a fala disso, porque não dá para fazer isso no primeiro mandato. Realmente, assim, se eu quiser fazer o que eu estou propondo aqui, eu não vou conseguir fazer uma constituinte junto. Então eu precisaria fazer no segundo mandato. Eu preciso fazer um conjunto de reformas que apontem uma direção e as pessoas entendam assim, a direção é boa. Aí eu vou falar, quer agora ir realmente para essa direção? Então vamos mudar a Constituição. É basicamente acumular força política. Não vai dar para fazer tudo ao mesmo tempo. Então eu estou tirando um pouco o pé, não da tese, porque a tese eu defendo publicamente, precisa, mas eu não posso entregar isso no meu primeiro mandato. Você, nessas suas viagens agora na pré-campanha, você foi para o Maranhão, você foi para a favela do Coroadinho, e lá você se espantou muito com um cadáver de cachorro, né? Que você viu lá no lixão, né, eu acho, na rua. E o que você aprendeu, você diria que você aprendeu nessas viagens suas, Renan, pelo Brasil? Duas coisas. A primeira é que a classe política brasileira, como o sistema federativo brasileiro, ele concentra poder nas regiões mais improdutivas, a classe política ela é hiperrepresentada por políticos que acham normal um lugar como Coroadinho. Isso faz com que a administração pública como um todo e o foco do Estado não atenda, por exemplo, às necessidades de pessoas que estão vivendo em lugares com IDH melhor. Então, às vezes você pergunta assim, por que ninguém fala de desvalorização no Brasil? Porque se eu pegar um político do Maranhão ou do Piauí, ele nem sequer vê isso como um problema. Não está no sistema de valores dele a ideia de que esgoto a céu aberto é um problema. Ele fala, mas pera, sempre tem esgoto a céu aberto. Na cabeça de um político do Amapá, como é o Alcolumbre, que é presidente do Senado, a ideia de que você tem crime organizado e isso é um problema, ele fala, mas sempre tem crime organizado. E isso é muito problemático. Quando você roda nas regiões administradas pelo que há de pior na política brasileira, você percebe que do eleitor, da pessoa comum ao político, há uma aceitação total e completa do absurdo. E numa federação em que quem manda, infelizmente, é o mais improdutivo, isso se torna a regra para todos. E aí isso tem um efeito em que o Brasil não se torna mais São Paulo, ele se torna mais Paraná, ele se torna mais Maranhão. E isso definitivamente não é bom nem para o Maranhão, nem para São Paulo. Então, aquilo me deu a urgência. Cara, o inimigo é o Centrão. O inimigo é o Centrão, o sistema de incentivos, e fez a gente ter essa equação que eu chamo de lei de responsabilidade gerencial, que é mudar a forma como a política é feita no Brasil, que me fez hoje nessa marcha dos prefeitos e ter talvez uma das coisas mais difíceis, que é eu explicar isso para os prefeitos. E como é que eles reagiram? Muito melhor do que eu imaginava. Eu falei em extinção de municípios, eu falei em punir prefeitos que não atingem indicadores de desempenho, mas eu apresentei o outro lado, em como eu vou beneficiar os que forem bons prefeitos. E houve uma receptividade muito boa, porque eu falei, vocês serão protagonistas pro bem e pro mal. Até dei o exemplo do Peter Parker, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então não é só que eu vou dar o poder para vocês, eu vou também lascar vocês se não trabalharem. E foi muito bom, foi surpreendentemente bom, eu estou surpreso até agora. Mas eu acho que é isso, se eu não alterar essa dinâmica, não há como resolver a equação Brasil. O Brasil é um problema que, se você não trata nesses termos, ele não resolve. Você acha que o Pacto Federativo Brasileiro tem solução? Tem, solução tem. A dificuldade Por onde passaria essa solução? A solução passa em concentrar o poder no poder executivo e as pessoas nos lugares mal administrados perceberem que elas têm um problema, como eu te falei, que é um problema de imaginação e perspectiva. Por exemplo, a pessoa que mora na favela do Coradinho entender que não é legal ter um lixão a céu aberto no meio da rua e não é bacana o cachorro dela, o cachorro que morava com ela, ser jogado no meio-fio. Que isso só é desumano, isso é animalesco. E ela entender que alguém, um outro agente político é capaz de arrumar aquilo e ela viver num lugar melhor. Quando ela faz essa conexão, você começa uma revolução política. Tanto que uma coisa que começou a acontecer, que foi muito bom, foi eu ir nesses lugares, eu apontar o problema e no dia seguinte o prefeito correr para arrumar.
Aí você começa a ter um feedback, né? Você começa a ter uma resposta rápida, porque você inseriu naquela população um sistema de valores novos que ela não está acostumada. E o jogo é esse, então o Poder Executivo Nacional, ele tem que interferir nessa realidade local e mudar a cabeça de todo mundo. E punir o político que não entrega um novo padrão. O cara entendeu? O seu padrão de cidade é, sei lá, São Miguel do Oeste, como eu vi em Santa Catarina. Isso aqui é uma cidade. Tá? São Luís do Maranhão não é. São Maranhão é um ajuntamento onde as pessoas são tratadas como bicho. Vocês vão ter que ser administrados para ficar parecido com isso aqui. Isso aqui, como é melhor. É melhor mesmo. Só que você vai ter que concentrar o Poder Executivo no início. Feito isso, aí você arruma também a federação. É uma questão de correlação de forças. Você acha que seria preciso, por exemplo, mudar a representação do Congresso dos Estados? Essa é a questão do Tostines. O Tostines vende mais porque é mais fresquinho é mais fresquinho porque vende mais. Se eu mexer já o modelo de representação top-down, isso interferiria nos municípios, com certeza. Só que eu acho que eu não consigo. Eu vou ter que mexer de baixo para cima. Eu acho que eu vou ter que trabalhar com os prefeitos e eles alteram o modelo de representação. Foi basicamente o tema do meu discurso hoje na Marcha dos Prefeitos. Eu falei, hoje vocês são meros funcionários dos deputados. O poder tem que ficar com vocês, não com os deputados. Eles me aplaudiram. Eu falei, se aplaudiu um maluco que foi lá falar isso aí, é porque eu tô falando algo que tá reprimido dentro deles. E que é verdade, pura e simples. Hoje um prefeito é um administrador de emenda de um deputado. E se eu entregar o poder para eles, e a gente muda o sistema de incentivos para eles ser um deputado, aí a gente começa a alterar o jogo. No médio prazo a gente altera. Bom, para encerrar, por que um eleitor brasileiro deveria escolher Renan Santos para liderá-lo a partir de 2027 e não Lula, ou Flávio Bolsonaro, ou Joaquim Barbosa? De maneira bem simples. Se você perguntar para o Lula como ele vê o país dele daqui 30 anos e como ele levaria esse Brasil a acontecer, o Lula nem vai ter ideia porque ele nem vai estar vivo daqui 30 anos. Se eu perguntar pro Flávio, o Flávio vai apenas falar, mas e quando vocês vão soltar meu pai? Porque ele não tem nenhuma ideia além dessa e, sei lá, de fazer alguns negócios com alguns banqueiros por aí e ficar rico. Eu consigo explicar no detalhe como eu vou tornar o Brasil o país que nós precisamos ser, e isso inspira as pessoas a não ficarem brigando apenas por rótulos ideológicos, mas inspira as pessoas a procurarem um caminho. E isso é motivador. É por isso que eu lidero entre os mais jovens, que estão loucos para entender assim, nossa, eu vivo num país que faz sentido. O que eu quero fazer assim, seu país faz sentido, você não precisa ir embora daqui. Aqui não é só carnaval e tal, por mais que carnaval seja super legal. Aqui não é só futebol, por mais que futebol seja super legal. Aqui pode ser muito mais. Aqui pode ser, eu quero fazer o F-35 aqui dos Estados Unidos, porque meia tonelada de terra rara vai dentro do avião. Então, para fazer o avião vai depender da gente. O novo mundo que está vindo aí pode depender do Brasil. Então, a gente está numa posição sensacional. Basta a gente desenhar esse futuro. E eu sou o único que faz isso. Talvez eu ganhe até por exclusão nesse sentido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para ajudar. Te vejo no próximo vídeo. Até lá!